No momento da morte de Jesus Cristo, ocorreu um dos eventos mais transformadores da história humana. Os relatos bíblicos descrevem uma série de fenômenos sobrenaturais que aconteceram imediatamente após Jesus entregar seu espírito, sinalizando que este não era um falecimento comum. A crucificação não foi apenas o fim da vida terrena de Jesus, mas o cumprimento de um plano divino anunciado desde os primeiros livros das Escrituras. Profetas como Isaías, séculos antes, haviam detalhado aspectos deste sacrifício, descrevendo-o como traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa de nossas iniquidades. Quando Jesus clamou, "Está consumado", e entregou seu espírito, o véu que separava céu e terra foi simbolicamente rasgado, e uma série de manifestações divinas extraordinárias ocorreram em sequência, confirmando a identidade de Jesus como o Filho de Deus e o significado cósmico de sua morte redentora. Estas manifestações não apenas impressionaram as testemunhas presentes, mas também continuam a fascinar estudiosos, teólogos e pessoas de fé até os dias atuais. Vamos explorar estes 7 eventos extraordinários que ocorreram naquele momento histórico e compreender seu profundo significado teológico e espiritual. No momento em que Jesus estava na cruz, um fenômeno inexplicável transformou o dia em noite. As Escrituras registram que das 12 horas do meio-dia até as 3 da tarde, uma escuridão densa envolveu toda a região, conforme descrito em Mateus capítulo 27, versículo 45. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Os eclipses solares, além disso, duram apenas alguns minutos, jamais 3 horas completas. Na tradição hebraica, a escuridão frequentemente simbolizava o juízo divino. Quando Deus enviou as pragas sobre o Egito, a 9ª praga foi justamente uma escuridão espessa, que perdurou por 3 dias. O profeta Amós havia antecipado este evento em sua profecia. Naquele dia, farei o sol se pôr ao meio-dia e escurecerei a terra em plena luz do dia, conforme está escrito em Amós capítulo 8, versículo 9. Este sinal celestial representava o momento em que o julgamento pelos pecados da humanidade estava sendo executado sobre Jesus. A escuridão simbolizava tanto o abandono temporário de Jesus pelo Pai, quando ele clamou, meu Deus, por que me desamparaste?", quanto o caráter cósmico deste evento não era apenas um homem morrendo, mas o Criador do universo sofrendo em lugar de sua criação. Registros históricos além da Bíblia, incluindo escritos do Talmud judeu e relatos de historiadores como Flegon de Tralles, mencionam este fenômeno incomum, confirmando que não foi um evento percebido apenas pelos seguidores de Jesus, mas um acontecimento amplamente testemunhado que causou grande consternação entre todos os presentes em Jerusalém e regiões vizinhas. Os sacerdotes no templo, realizando os rituais da Páscoa, foram repentinamente envolvidos pela escuridão, tendo que acender lâmpadas em pleno meio-dia. Este sinal sobrenatural comunicava claramente: o verdadeiro Cordeiro Pascal estava sendo sacrificado naquele momento no Gólgota. Simultaneamente à morte de Jesus, ocorreu um evento simbólico de profundo significado espiritual. O véu do templo rasgou-se em 2, de cima para baixo, como registrado em Mateus capítulo 27, versículo 51. Esta não era uma cortina comum. Tratava-se de uma estrutura imponente de aproximadamente 18 metros de altura e 9 metros de largura, confeccionada com tecido extremamente resistente. Segundo o historiador Joséfo, este véu tinha a espessura da palma de uma mão, aproximadamente 10 centímetros, e era tão pesado que eram necessários muitos homens para carregá-lo. O detalhe de ter sido rasgado de cima para baixo é particularmente significativo, indicando uma intervenção divina direta. Nenhuma força humana poderia ter causado este rasgão dessa maneira específica. Se alguém tentasse rasgá-lo manualmente, começaria de baixo, não do alto de seus 18 metros. O véu separava o Santo dos Santos, o local mais sagrado do templo onde se acreditava que a presença de Deus habitava,
do resto do santuário. Apenas o sumo sacerdote podia atravessar este véu, e somente uma vez por ano no dia da expiação, Yom Kippur, carregando o sangue de sacrifício para expiar os pecados do povo. Esta barreira física simbolizava a separação espiritual entre a humanidade pecadora e um Deus santo. Seu rompimento representou o fim desta separação. A carta aos Hebreus explica que, através do sacrifício de Jesus, foi aberto um novo e vivo caminho através do véu, isto é, através da sua carne, como descrito em Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 20. Este acontecimento revolucionou completamente a relação entre Deus e a humanidade, eliminando a necessidade de intermediários humanos e rituais sacrificiais. O acesso direto a Deus, antes restrito ao sumo sacerdote em uma ocasião anual, agora estava disponível a todos os que se aproximassem pela fé em Cristo. Imagine a perplexidade dos sacerdotes que oficiavam no templo naquele momento, quando o imponente véu que guardava o Santo dos Santos por séculos subitamente se rasgou diante de seus olhos sem qualquer causa aparente. Este sinal inequívoco mostrava que o sistema sacrificial do templo havia cumprido seu propósito e chegava ao fim. O verdadeiro e definitivo sacrifício acabara de ser oferecido na cruz. No momento exato da morte de Jesus, a própria terra respondeu com violentas convulsões. A terra tremeu e as rochas se partiram, conforme Mateus capítulo 27, versículo 51. Este não foi um simples tremor, mas um terremoto de tal magnitude que partiu formações rochosas sólidas. Evidências arqueológicas na região de Jerusalém confirmam a ocorrência de um significativo distúrbio sísmico neste período histórico, com rachaduras em rochas que datam desta época. Na tradição bíblica, terremotos frequentemente sinalizavam a presença e o poder divinos. Quando Deus entregou a lei no Monte Sinai, toda a montanha tremia violentamente, como lemos em Êxodo capítulo 19, versículo 18. O profeta Naum escreveu: "As montanhas tremem diante dele e as colinas se derretem", em Naum capítulo 1, versículo 5. Este abalo sísmico comunicava uma verdade espiritual. Os fundamentos da antiga aliança estavam sendo abalados para dar lugar a uma nova realidade espiritual. O sistema religioso baseado no templo, com seus rituais e sacrifícios, estava sendo substituído pelo sacrifício perfeito e definitivo de Cristo. Há relatos de que este terremoto afetou não apenas o Gólgota e Jerusalém, mas foi sentido em regiões distantes. O impacto foi tão intenso que até mesmo os soldados romanos, homens endurecidos pela guerra e acostumados com execuções, ficaram aterrorizados diante destes sinais. A criação física respondia ao momento transcendental que estava ocorrendo no plano espiritual. Como afirma o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, toda a criação geme, aguardando sua redenção. Naquele dia, a terra literalmente gemeu, reagindo à morte de seu Criador e anunciando o início de uma nova era na história da salvação. Entre os fenômenos mais extraordinários relatados nas Escrituras está a ressurreição de pessoas justas que haviam falecido. Os túmulos se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Saíram dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitas pessoas, como relatado em Mateus capítulo 27, versículos 52 a 53. Este acontecimento sem precedentes demonstrou o poder de Jesus sobre a morte, mesmo antes de sua própria ressurreição. Conforme ele havia declarado: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá", como está escrito em João capítulo 11, versículo 25. O texto bíblico especifica que estes santos ressuscitados entraram na Cidade Santa e apareceram a muitas pessoas após a ressurreição de Jesus. Eles funcionaram como testemunhas vivas do poder divino e da vitória sobre a morte que Jesus havia conquistado. Embora a Bíblia não mencione especificamente quem eram estes santos,
É provável que fossem pessoas justas que haviam falecido recentemente e seriam reconhecidas pelos habitantes de Jerusalém. Imagine o impacto de encontrar um parente ou amigo que havia sido sepultado há pouco tempo, agora vivo, testemunhando sobre o poder de Jesus. Este evento extraordinário cumpria profecias do Antigo Testamento, como a visão de Ezequiel sobre o vale de ossos secos que voltavam à vida, descrita em Ezequiel capítulo 37, e prefigurava a futura ressurreição que aguarda todos os que depositam sua fé em Cristo. Esta manifestação sobrenatural também demonstrou que a vitória de Jesus sobre a morte não era apenas para ele mesmo, mas para todos aqueles que creem. Como as primícias de uma grande colheita, estes santos ressuscitados eram uma amostra do que ocorrerá no final dos tempos, quando os mortos em Cristo ressuscitarão, conforme prometido em 1 Tessalonicenses capítulos 4, versículo 16. Um dos testemunhos mais impressionantes veio de uma fonte inesperada, um centurião romano, um oficial que comandava cerca de 100 soldados. Este homem havia supervisionado toda a execução e testemunhado os eventos sobrenaturais que a acompanharam. Quando o centurião e os que com ele guardavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus, como registrado em Mateus capítulo 27, versículo 54. Esta proclamação é notável por vários motivos. Um militar romano, representante do maior império pagão da época, reconheceu a divindade de Jesus. Este homem, que provavelmente havia presenciado inúmeras crucificações antes, percebeu que esta era completamente diferente. Os romanos eram politeístas e frequentemente hostis ao monoteísmo judeu e cristão. Ademais, como soldado romano, o centurião havia jurado fidelidade a César, considerado divino no império. Declarar Jesus como Filho de Deus era, portanto, um ato de grande coragem e convicção. O centurião observou como Jesus enfrentou seu sofrimento, ouviu suas palavras de perdão aos seus algozes, testemunhou os fenômenos sobrenaturais e chegou à inescapável conclusão: este não era um homem comum, mas o próprio Filho de Deus. Esta conversão instantânea de um soldado do Império demonstrou o poder transformador da morte de Cristo, capaz de alcançar até mesmo aqueles que participaram diretamente de sua execução. De acordo com algumas tradições da Igreja primitiva, este centurião, posteriormente identificado como Longinos, continuou sua jornada de fé e eventualmente tornou-se um seguidor de Jesus. A reação da população presente também foi significativa. Muitos dos que haviam se reunido para assistir à crucificação inicialmente zombavam de Jesus. Porém, após testemunharem os eventos sobrenaturais, sua atitude mudou drasticamente. Lucas registra: quando todas as pessoas que haviam se reunido para presenciar esse espetáculo viram o que aconteceu, bateram no peito e foram embora, conforme escrito em Lucas capítulo 23, versículo 48. O gesto de bater no peito era uma expressão cultural de profundo remorso e arrependimento. Era um ato público de contrição, reconhecendo um grave erro ou injustiça. Para aquela multidão, o gesto confirmava que estavam cientes de terem participado, mesmo que indiretamente, da execução de alguém inocente e especial. Os mesmos que haviam gritado "Crucifica-o!" horas antes agora se retiravam em silêncio, consternados. A magnitude dos acontecimentos havia quebrantado sua arrogância e despertado a consciência de muitos. Para alguns, este foi o início de uma jornada espiritual que culminaria na conversão. No dia de Pentecostes, quando Pedro pregou sobre Jesus, cerca de 3.000 pessoas se converteram, como descrito em Atos capítulo 2, versículo 41, muitas das quais provavelmente estavam presentes na crucificação. Este arrependimento coletivo demonstrou como os sinais divinos atingiram seu propósito de revelar a identidade e missão de Jesus, mesmo para aqueles que inicialmente o rejeitaram. A semente da fé foi plantada nestes corações, e embora alguns a suprimissem,
Em muitos ela cresceria e produziria frutos de conversão genuína. Apesar de todas as evidências, alguns permaneceram obstinadamente incrédulos. Os líderes religiosos que haviam orquestrado a condenação de Jesus se recusaram a reconhecer os sinais divinos, mesmo quando confrontados com provas irrefutáveis. Após a ressurreição, quando os guardas relataram o túmulo vazio, estes líderes optaram por suborná-los para que espalhassem uma mentira. Digam que os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto vocês estavam dormindo, como relatado em Mateus capítulo 28, versículo 13. A reação destes líderes também constituiu um sinal negativo que demonstrou como o coração humano pode tornar-se endurecido e resistente à verdade quando esta ameaça posições de poder e privilégio. Ao invés de se humilharem diante das evidências sobrenaturais, preferiram manter sua autoridade religiosa às custas da verdade. Esta persistente negação teve consequências históricas significativas. Apenas algumas décadas depois, no ano 70 depois de Cristo, o Templo de Jerusalém foi completamente destruído pelos romanos, cumprindo a profecia de Jesus. Não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas, como registrado em Mateus capítulo 24, versículo 2. A rejeição dos líderes religiosos serve como um alerta solene. Mesmo os sinais mais extraordinários não são suficientes para converter um coração endurecido. A verdadeira transformação requer humildade e disposição para aceitar a verdade, mesmo quando ela desafia nossas convicções mais arraigadas. Este sétimo sinal nos confronta com uma realidade desconfortável. Diante do mesmo evento, pessoas diferentes podem ter reações radicalmente opostas. Enquanto alguns reconhecem a mão de Deus operando e se submetem à sua vontade, outros, mesmo testemunhando os mesmos eventos, escolhem o caminho da resistência e da negação. Os 7 fenômenos sobrenaturais que ocorreram na crucificação não foram coincidências nem eventos isolados. Juntos, formam um testemunho divino irrefutável sobre a identidade de Jesus Cristo e o significado cósmico de sua morte. Estes sinais confirmaram que Jesus não era apenas um mártir ou um profeta, mas exatamente quem alegava ser: o Filho de Deus, o Messias prometido que veio para reconciliar a humanidade com o Criador através de seu sacrifício perfeito. A escuridão, o véu rasgado, o terremoto, os santos ressuscitados, a confissão do centurião, o arrependimento da multidão e até mesmo a rejeição dos líderes religiosos, cada um destes elementos tem profundo significado teológico e cumpre profecias antigas. Mais de 2000 anos depois, estes eventos continuam a desafiar nossa compreensão e a exigir uma resposta pessoal. Diante destas manifestações divinas, cada pessoa enfrenta a mesma escolha que os presentes naquele dia: reconhecer Jesus como o Filho de Deus ou rejeitá-lo. A história nos mostra que as consequências desta decisão são eternas. Assim como o véu do templo foi rasgado, abrindo acesso direto à presença de Deus, Jesus abriu o caminho para que nos reconciliemos com o Criador. A escuridão foi dissipada pela luz de sua verdade. O tremor da terra anunciou uma nova criação, e sua vitória sobre a morte nos oferece a esperança da ressurreição. Como o centurião, somos chamados a confessar: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E como a multidão arrependida, devemos responder com genuína contrição e fé ao sacrifício de Jesus em nosso favor. Os sinais sobrenaturais da crucificação permanecem como um testemunho eloquente para todas as gerações. No momento mais sombrio da história humana, quando as trevas pareciam triunfar sobre a luz, Deus manifestou seu poder e transformou um instrumento de tortura e morte em símbolo de esperança e salvação para toda a humanidade.